E aí, meu povo lindo, meu povo maravilhoso, meu povo belo, Cleaver Net. E você, tudo a ver. Caio Moura na voz, mais uma vez, mais uma aula, mais um encontro, porque aqui nada é no achismo, tudo é muito bem comprovado. Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Revisando bem, resolvendo questões? Preciso do feedback de vocês. Vocês sabem, qualquer dúvida, qualquer situação adversa, qualquer problemática, basta mandar a sua situação via direct lá para o @Prof. Caio Moura oficial. Combinadíssimo? Então é o seguinte, para hoje trouxe um conteúdo levíssimo para a nossa aula 5, um conteúdo maravilhoso, um conteúdo dos deuses, que se surgir em sua prova, será só alegria, como diz a música, só fé, só fé, só fé. Como eu já venho frisando, como eu já venho ratificando, como eu já venho especificando, aqui é só o creme de la creme, só os conteúdos mais recorrentes na banca de vocês. E para hoje, vou começar aqui a nossa apresentação para esta aula 5. Nós precisamos conversar sobre período composto, sendo que do outro lado, se vocês perceberem na aula 4, conversamos sobre orações coordenadas. Lembram-se disso? Orações coordenadas foi o conteúdo visto na aula 4. Na aula 5, continuaremos no período composto. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, falaremos agora sobre oração subordinada. Oração subordinada, eu quero que você pense na palavra subordinação. Subordinação determina, revela, indica uma dependência sintática muito forte entre as orações. Se na oração coordenada notávamos uma independência sintática nas orações coordenadas, nas orações subordinadas já é justamente o oposto. Uma dependência sintática. Existem 3 orações subordinadas. Oração subordinada adjetiva, oração subordinada substantiva e oração subordinada adverbial. Para a banca de vocês, a mais recorrente é justamente a adverbial. Mas é claro que o que se espera é que você tenha batido o edital, tenha visto todos os pontos e realmente tenha estudado as 3. A oração subordinada adjetiva, a oração subordinada substantiva e a que nós vamos observar agora com mais profundidade, vamos dizer assim, as orações subordinadas adverbiais. Combinado? O que é que acontece? Como é que você vai definir, como é que você vai ter em mente o que é uma oração do tipo subordinada, sendo ela adverbial? Quero que vocês pensem assim. É a função sintática típica de um advérbio. É a oração que exerce a função sintática típica de advérbio, que é justamente adjunto adverbial. Primeira informação que vocês têm que ter em mente, se vocês gostam de anotar, se vocês gostam de fazer observações, é a oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função sintática de adjunto adverbial. Fechado? Oração subordinada adverbial apresentará sempre um conectivo, sempre um elemento coesivo. E esse elemento coesivo, esse conectivo, poderá estabelecer 9. Eu disse 9. Mais uma vez, 9 relações semânticas, 9 relações de sentido, 9 ideias.
mas daqui a pouco, conversaremos sobre isso. Para este momento, eu quero que vocês foquem no exemplo que está a aparecer, foquem no exemplo que está à frente de vocês, para justamente entender como um adjunto adverbial dá depois origem a uma oração subordinada adverbial. Vamos nessa? Olhe no exemplo 1, por favor. Os alunos retornaram no início da noite. Os alunos retornaram no início da noite. Vamos observar o verbo retornar, por favor? Retornaram, com certeza, é um verbo nocional ou um verbo de ligação. Eu quero ouvir daqui. Não estou ouvindo. Mais uma vez, grite aí da sua casa. Retornaram, com certeza, é um verbo nocional, porque é um verbo que indica ação. Verbo nocional, nesse caso, indicativo de ação. Sendo que você sabe, você foi instruído corretamente a pensar que o verbo nocional, ele tem uma divisão. Pode ser um verbo nocional transitivo ou um verbo nocional intransitivo. Intransitivo ou transitivo. O que é que acontece? Qual é a situação que nós temos aí? Retornar, ele é visto como um verbo intransitivo. Já está com o seu sentido completo, vamos dizer assim. Ele não quer complemento de um objeto. O que aparece ao lado, no início da noite, não passa de um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. É o modificador do verbo. Modificador verbal, modificador do verbo. E acrescenta apenas um sentido, uma ideia. No início da noite, é claro e é óbvio. Passa ideia de tempo. Tempo. Então, se você é aquela pessoa que gosta de colocar observações, indicar algum tipo de anotação especial, repetindo, retornaram é um verbo nocional, indicativo de ação, classificado como intransitivo. E ao lado surge no início da noite, que é justamente o adjunto adverbial indicativo de tempo. No segundo exemplo, o que era adjunto adverbial transformou-se em oração subordinada adverbial. Os alunos retornaram quando anoitecia. Perceba que agora nós temos um período composto. Duas orações. A primeira oração, os alunos retornaram. Segunda oração, quando anoitecia. E se vocês perceberem com calma, com tranquilidade, com paz total, o quando é o conectivo. A conjunção é a conjunção quando. E ela determina, ela indica, ela aponta a relação semântica de tempo. Por isso que nós temos aí, quando anoitecia, sendo uma oração subordinada adverbial temporal. E os alunos retornaram, classifica-se como oração principal. Se você é a pessoa que gosta de anotar tudo de maneira bem detalhada, tudo bem bonitinho, mais uma vez, os alunos retornaram, é justamente a oração principal, no caso 2, oração principal. Quando anoitecia, destaquem a conjunção quando, determinando o dia de tempo. Por isso, notar-se-á uma oração subordinada adverbial temporal. Confirmei neste exato momento, que a oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função de adjunto adverbial. Ok? Para o próximo slide, eu trouxe justamente os sentidos, as relações semânticas, as ideias inerentes à conjunção, ao elemento coesivo presente numa oração subordinada adverbial. Como eu mencionei, vocês podem ver aí, olha, são 9 sentidos, são 9 ideias, 9 relações semânticas. Para facilitar a sua vida, para facilitar a sua jornada de estudo, você pode fazer até um macetinho, que seria basicamente o seguinte: tenho prova fácil no colégio às 6 horas.
Tenho prova fácil no colégio às 6 horas. Tenho prova fácil no colégio às 6 horas. TPFC 6. Nas orações coordenadas, eu pedi para você aí se lembrar de AC. AC. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E agora eu estou pedindo para você lembrar TPFC6. Tem o prova fácil no colégio às 6 horas. Que é justamente o quê? Tem proporção, finalidade, causa, consequência, condição, comparação, concessão e conformidade. Os 9 sentidos. TPFC6. Para as orações coordenadas, AC. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Para as adverbiais, temporal, proporcional, final, e o resto é tudo com C. Causal, consecutiva, condicional, comparativa, conformativa e concessiva. Qual é a parte boa aqui? Qual é a parte maravilhosa aqui? Qual é a situação que eu acho importantíssima de ser frisada? A sua banca, a sua prova, só pode cobrar de 2 maneiras. A maneira mais simples, a maneira mais tranquila, eles vão destacar a conjunção e vão colocar lá o conectivo destacado, estabelece sentido de, estabelece ideia de, e isso, meu amigo, é muito simples, é muito tranquilo, é muito de boa. Só lembre uma coisa, pelo amor de Deus. Estamos a trabalhar agora com 14 relações semânticas. 5 das orações coordenadas e 9 das orações subordinadas adverbiais. Então, isso requer um certo cuidado. São 14 relações semânticas, 14 sentidos inerentes aos conectivos. Aí você precisa ter muito bem diferenciado o que é oração coordenada e oração subordinada. Não misturando as coisas, pelo amor de Deus. Então, primeiro tipo de questão, destaca-se a conjunção, destaca-se o elemento coesivo e simplesmente para aqueles que querem saber qual é o sentido. Qual é a segunda questão que pode aparecer? Qual é a segunda questão que pode surgir em sua prova? Eles podem pedir para vocês trocarem o elemento coesivo, trocarem a conjunção, mantendo-se o mesmo sentido. É o que nós chamamos de paráfrase. 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 Alterar a palavra, manter o sentido. Alterar a estrutura, manter o sentido. Combinado? Então, são questões já conhecidas dentro da banca de vocês. E é claro que a gente precisa exemplificar, demonstrar como é que poderia ser justamente cobrado. Lá vai. Se for para demarcar uma possibilidade de questão, seria mais ou menos assim. Classificação 1. Daqui a pouco a gente vai entrar mais uma vez na seara, no campo da vírgula. Belezinha? Lá vai. Se Isadora terminar o trabalho, receberá um abraço. O conectivo destacado é o conectivo se. Aí a sua banca, basicamente, o Decam vai colocar lá, de acordo com o elemento destacado, de acordo com o conectivo destacado, de acordo com a conjunção destacada, indique o seu sentido, indique a sua relação semântica. O conectivo destacado estabelece ideia de claro e óbvio. Só pode ser ideia de condição. Show. Questão que seria de paráfrase. Alterar a estrutura, manter o sentido. Alterar a estrutura, manter o sentido. Combinado? Desde que Isadora termine o trabalho, receberá um abraço. Desde que Isadora termine o trabalho, receberá um abraço. Então, eu troquei o se pelo desde que, fiz uma pequena alteração no verbo, e aí nós temos a mesma relação semântica, a mesma ideia, o mesmo sentido. Isso é justamente a questão de paráfrase. Alterar a estrutura, manter o sentido. Ok? De boa? Suave? No caso 2, não há nem o que fazer, é muito fácil.
Naudaci canta como Alcione. Fica nítido demais que o conectivo como estabelece aí um sentido de comparação, pô. Aí não há nem o que fazer. É só alegria, é só paz, é só melzinho na boca, como diz a música, é só fé, é só fé, é só fé. Mas eu quero que você perceba agora uma coisa, uma situação. Vou passar o slide primeiramente. Se você olhar bem, nós estamos trabalhando também com vírgula. Se você olhar bem, estamos trabalhando também com vírgula. Olha o exemplo 1. Se Isadora terminar o trabalho, vírgula. No caso 2, não existe nenhum emprego da vírgula. Caso 3, você já percebe o emprego de duas vírgulas. Paulo Moura, vírgula, desde que se mudou para cá, vírgula, canta a mesma música. No exemplo 4, o texto foi afixado no mural, a fim de que os alunos o lessem. Perceba que existe uma vírgula antes do a fim de que. Sendo que você precisa memorizar muito bem aqui as regras. Vamos voltar um pouquinho, só um pouquinho, apenas um pouquinho, para as orações coordenadas. Nas orações coordenadas, a gente combinou o quê? A vírgula será obrigatória. Nas orações coordenadas, entre orações coordenadas, vírgula obrigatória. Entre orações coordenadas, vírgula obrigatória. Sempre antes da conjunção a vírgula. Sempre antes da conjunção. Nas orações coordenadas, existe ou não existe um caso específico? Existe. Quando surge a conjunção e. Aí vocês lembram. Verbos com sujeitos iguais, vírgula proibida. Verbos com sujeitos diferentes, vírgula opcional. Como é que vai ficar agora na oração subordinada adverbial? Tudo vai depender do posicionamento da oração subordinada adverbial. Se a oração estiver deslocada, coloque vírgula. Se ela estiver na ordem direta, pode ser uma vírgula opcional. Oração adverbial deslocada, vírgula. Ok. Obrigatória. Se a oração adverbial estiver na ordem direta, vírgula facultativa. Opcional. Primeiro caso. Se Isadora terminar o trabalho, a oração adverbial está começando o período, então ela está deslocada, deslocada, deslocada. Portanto, essa vírgula será obrigatória por demais, porque a oração principal está lá na frente e a adverbial começando. Na dor não dá nem para colocar vírgula, pelo amor de Deus, beleza? Naudaci canta como Alcione, é desnecessário pensar nisso daí. Vocês percebam que existe um verbo implícito, né? Naudaci canta como Alcione também canta. Fechou? No caso 3, para indicação de tempo, Paulo Moura, desde que se mudou para cá, canta a mesma música. Desde que só pode demarcar relação temporal. Por isso que é justamente uma oração subordinada adverbial temporal. Ok? Perceba que a adverbial está bem no meio da principal. Ela está deslocada no meio. Uma oração inferente, intercalada. Por isso que as vírgulas são obrigatórias aí. Já no caso 4, o texto foi afixado no mural a fim de que os alunos o lessem, não há nem como errar, né? A fim de que, fim, só pode ser finalidade, pelo amor de Deus. O que é que eu posso pensar sobre essa vírgula? A oração está na sua ordem direta. A oração adverbial está depois da principal, depois da principal, depois da principal. Portanto, essa vírgula na 4 já é facultativa. Facultativa opcional. Combinado? Tudo tranquilo? Então, vamos trabalhar com essa ideia. Indicar o sentido do conectivo, indicar o sentido da conjunção, indicar a relação semântica, mas também vamos trabalhar com a vírgula. Pode ser? Show de bola? Valendo? Vamos lá. Questão 5. Exemplo 5, perdão. Como não conseguiu dinheiro, Raimundo Moura voltou a Acari. Caio, você sempre coloca aí Acari. Por isso mesmo, minha gente. Acari é o berço, basicamente, da família Moura, por parte de minha mãe, que se chama Naudaci. Isadora, que tanto aparece,
é a minha sobrinha. Paulo, meu pai. Raimundo Moura, meu avô, pai da minha mãe. E aí, nesse caso, papai é de Bananeiras, na Paraíba, e mamãe, basicamente, de Acari. Sempre coloco os elementos da minha família para ficar mais próximo da nossa realidade aí, dentro do nosso espectro familiar. Fechou? Então vamos nessa. Como não conseguiu dinheiro, vírgula, Raimundo Moura voltou a Acari. Perceba que existe um motivo. Por que ele voltou a Acari? Porque não conseguiu dinheiro. Então, o conectivo como estabelece uma ideia de causa. E é só lembrar que é uma relação semântica que sempre aparece nas provas. Toda causa gera uma consequência. Toda causa gera uma consequência. Toda causa gera uma consequência. Mas o conectivo como aí estabelece a ideia de causa. E esta vírgula, obrigatória ou opcional? Quero ouvir daqui. Quero ouvir daqui, quero ouvir daqui, quero ouvir daqui. Com certeza a oração adverbial está deslocada. Se ela está deslocada, ela vem antes da principal. Se vem antes da principal e está deslocada, a vírgula é obrigatória. Caio, eu percebi que umas coisinhas são interessantes. Desde que indica tempo, mas desde que também indica condição, sim. Como indica comparação, mas também pode ser ideia de causa, sim. É a famosa polissemia, não é, minha gente? Polissemia, polissemia, polissemia. Uma mesma conjunção pode estabelecer diversos sentidos, dependendo do contexto. Isso é fato, isso é fato, isso é fato, isso é fato. Então, não fiquem só memorizando, não. Observe o contexto também, pelo amor de Deus, não é? Dando sequência. Caso 6. A prova foi tão longa. Olha o elemento intensificador. A prova foi tão longa, que aconteceu algo. Os alunos saíram malucos da sala. Essa segunda oração, essa segunda parte, esse segundo elemento que vem aí, que alguns alunos saíram malucos da sala, justamente aponta para a ideia de consequência. O que é que acontece com essa vírgula? Ela é opcional, facultativa, porque a segunda oração, que é a oração adverbial, e a primeira é a principal, estando tudo na sua ordem direta. Então, tanto que, são elementos que determinam a possibilidade, é claro, de consequência. Caso 7 é que eu mais gosto, porque pode trabalhar também com a questão de crase, indicação de acento grave. Para proporcionalidade, decorem, por favor, decorem e memorizem. Expressões como à medida que, à proporção que, sempre passarão ideia de proporcionalidade, só pode. À medida que, à proporção que, à medida que, à proporção que. Não caiam na pegadinha. Para indicar proporção, não é possível o uso de na medida que, na proporção que. Isso não existe na língua portuguesa. Não é possível. Se você quer passar a ideia de proporcionalidade, só pode ser à medida que e à proporção que, com acento grave, Fechado? Agora um detalhe, meu amigo, atenção, detalhe importantíssimo. Na medida em que, terceira vez, na medida em que existe, e passa a ideia de causa, na medida em que, causa, na medida em que. Agora, se você quer passar a ideia de proporcionalidade, à medida que, à proporção que, sempre com acento grave. Fechou? À medida que Naldaci falava, minha mãe, eu a compreendia. À medida que, proporcionalidade. E essa vírgula, obrigatória. Porque a oração está deslocada, está antes da principal, deslocamento da oração, vírgula, obrigatória. Fechou? Duas últimas classificações. Conformidade, conformativa. Querendo ou não, estabelece uma forma, um critério, um modelo de acordo com o qual se desenvolve o fato expresso na oração principal. Isadora, minha sobrinha, agiu com rigor, como determinou o tio Caio Moura. Aí é só pensar, ó, como, conforme,
segundo, de acordo com. Isso é justamente a ideia de conformidade. E essa vírgula da 8. Perceba que a oração adverbial está depois da principal. Depois da principal. Ordem direta. Então, com certeza, é uma vírgula opcional. Opcional. E caso 9, último caso, concessão exprime um fato que, em princípio, poderia impedir a ocorrência do fato expresso na oração principal, mas não impede. É basicamente um processo de oposição. Fechou? Embora fosse sábio, você geralmente iria curtir a sua vida, curtir a night, curtir tudo. Os alunos estudaram o dia todo. Então, perceba que é uma suposta ideia de oposição. O conectivo embora, fechado, ele é basicamente concessivo. Então, é uma oração de ordem concessiva. E essa vírgula aí? Como é que fica essa vírgula? Com certeza obrigatória. No caso 9, vírgula obrigatória, porque a oração está deslocada. Oração adverbial fora do seu lugar original, antes da principal, vírgula obrigatória. Então, vamos analisar a vírgula? Vamos nessa. Caso 9, embora, concessão, vírgula, obrigatória. Caso 8, como, conformidade, vírgula, opcional. Caso 7, à medida que, proporção, vírgula e obrigatória. Tão que, consequência, vírgula, opcional. Caso 5, como, causal, vírgula, obrigatória. A fim de que, caso 4, finalidade expressa, fácil, vírgula, opcional. Caso 3, olha, a oração está no meio, intercalada, inferente, vírgulas obrigatórias, desde que marcando tempo. Caso 1, se, condição, com certeza, vírgula obrigatória, e a 2 não precisa nem pensar em vírgula, e o como estabelece ideia de comparação. Agora, neste exato momento, esqueci a minha água aqui, mas vai dar certo, vai dar bom. No problem, no problem. Existe uma situação que, se aparecer na sua prova, alguém está rezando, fazendo orações contra você. Não é muito recorrente na banca de vocês o que eu vou falar agora. Mas só para ficar com a mente tranquila, vou apresentar esse tipo de conteúdo para não gerar problemáticas. Vai que apareça. Toda oração subordinada, ela pode ser vista de maneira desenvolvida ou reduzida. Toda oração subordinada pode ser vista de maneira desenvolvida ou reduzida. Desenvolvida é a oração subordinada com conectivo, com conjunção. Toda e qualquer oração desenvolvida apresenta conectivo, apresenta conjunção. Reduzida, para reduzir, você tem que fazer o quê? Você tira a conjunção, você tira o conectivo. Sacou a jogada? Então, qual é a definição? Oração desenvolvida com conectivo. Oração desenvolvida tem conjunção. Reduzida, você retira algo. Você reduz. Você vai retirar justamente o quê? O conectivo. Você vai justamente tirar a conjunção. E na reduzida, você vai fazer uma alteração no verbo da oração subordinada. Vai colocar em alguma forma nominal. Forma nominal, forma nominal. Infinitivo, particípio, gerúndio. Infinitivo, particípio ou gerúndio. E aí o que nós vamos fazer agora? Reduzir uma oração desenvolvida. Por exemplo, os alunos retornaram quando anoitecia. Quais são os verbos? Retornaram, anoitecia. É um período composto. Composto, duas orações. Primeira oração, os alunos retornaram. Segunda oração, quando anoitecia. Qual é o conectivo? Qual é a conjunção? Quando. Passa ideia de tempo. Por isso que é uma oração subordinada adverbial temporal em sua forma desenvolvida. Por que desenvolvida? Porque possui conectivo. Aí a questão pode lá colocar, sugerir.
qual seria a forma reduzida da oração destacada? Qual será a forma reduzida da oração destacada? Você vai ter que retirar o quando. Retirar o quando e mexer no verbo anoitecia para alguma forma nominal. Infinitivo, particípio ou gerúndio. Por isso que vai ficar, os alunos retornaram ao anoitecer, para manter a ideia de tempo. Anoitecer, infinitivo. Então ficaria uma oração reduzida de infinitivo, passando o mesmo sentido de tempo. Cara, eu não entendi muito bem. Vamos para outro exemplo? Se você estudar muito, vírgula, será aprovado. Se você estudar muito, vírgula, será aprovado. Se eu retirar esse se, como é que eu vou ter uma oração reduzida mantendo a ideia de condição? Estudando muito, vírgula, você será aprovado. Essa é a diferença básica entre oração desenvolvida e reduzida. Desenvolvida com conectivo, reduzida sem conectivo, e ainda mexe no verbo para o infinitivo, particípio ou gerúndio. Acá não ficou tão certo. Observem as questões. Observem as questões, resolvam as questões. Permaneceu na dúvida, fale comigo por tudo que há de mais sagrado, em nome de minha Nossa Senhora da Guia do meu Acari. Fechou? Suave? Tranquilo? O que é que acontece? Voltar aqui para a exposição mais básica. Qualquer situação adversa, galera, vocês não tenham nenhum tipo de timidez. Vocês não tenham, por favor, medo ou algo do tipo. Eu estou aqui para ajudar. Beleza? O tempo realmente é um pouco mais curto em se tratando de aula, aqui no mundo online, precisa ser algo mais objetivo, algo realmente mais direto. O seu dia a dia é muito atarefado, complexo, caótico, apocalíptico. Eu não posso passar aqui 1 hora, 2 horas falando sobre o mesmo conteúdo em si. Beleza? Não é uma turma universitária de letras, é uma turma de concurso. E aí você percebe que geralmente as aulas estão nisso, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, para justamente determinar essa objetividade. Ficou na dúvida, quer realmente trabalhar alguma coisa a mais, quer se aprofundar, quer detalhar alguma coisa, faça suas anotações, fale comigo via direct, lá no Instagram, @Prof. Caio Moura Oficial, e aí você pode mandar a sua dúvida, farei questão de resolver tudo para você. Fechado? Cadeado? Tudo tranquilo? O que é que eu vou indicar agora do fundo do meu coração? Orações coordenadas e orações subordinadas adverbiais é assunto quase que certo. É assunto quase que certo. Então, revisem o máximo possível. Lembrem-se de uma coisa: são 14 sentidos, 14 relações semânticas, 14 ideias inerentes a essas duas orações. Por isso, é necessário revisar e resolver questões. Então, peguem pesado um pouquinho nessa parte. Orações coordenadas e orações subordinadas adverbiais. 14 relações semânticas que precisam serem trabalhadas intensamente. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não fiquem estressados, loucos, alucinados, com a vontade imensa de dizer, vou jogar tudo para cima. Não. É fácil de se revisar isso. É tranquilo por demais. Resolvendo as questões, vocês verão que é tudo tranquilo, tudo suave. É como eu disse, ou eles vão perguntar o sentido direto da conjunção, ou simplesmente alterar a conjunção para manter o mesmo sentido. E depois é só correr para o abraço e ser feliz. Fechado? De boa? Suave? Então é isso. Muita paz, muita luz, muita tranquilidade. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. Que Nossa Senhora da Guia guie vocês rumo à paz e à tranquilidade. Como eu também sou o filho, vamos dizer, de Santa Luzia, que Santa Luzia determina o sucesso de vocês. Até a próxima aula. Crase, minha gente. Crase. Vamos fazer acontecer. Valeu.
Fui.